Livro Aparições de Defuntos no Leito de Morte, de Ernesto Bozano. Roma, 1906. Conteúdo resumido. Nesta obra Bozano relata com zelo científico os casos de aparições no leito de morte, ação ou percepção telepática, lucidez e telestesia, precognição e retrocognição, visões estáticas, simbólicas e panorâmicas, invalidando as apressadas negativas dos adversários do espiritismo. Início da nota digital. 1. Telestesia, percepção à distância, telepatia. Fim da nota digital. Prefácio. Façamos uma ligeira exposição sobre o autor e seus trabalhos. Ernesto Bozano é um escritor italiano que tem dedicado ultimamente a sua atividade ao estudo dos problemas psíquicos. E essa sua atividade tem sido prodigiosa. Não podemos declarar ao certo o número de seus trabalhos já publicados sobre o assunto, porque, necessariamente, ao ser impresso este volume já aquele número deveria estar acrescido. Bozano é infatigável e inimitável em sua produtividade. As suas 30 monografias, escritas em italiano, acham-se completamente esgotadas. Grande foi, portanto, a nossa dificuldade no traduzir esta obra, em virtude do obstáculo intransponível de encontrar o original. A esse respeito escrevia o notável psiquista, italiano esta federação, nos seguintes termos. Início da nota digital. 2. Psiquista é o profissional que trabalha e estuda as forças da mente. Como a energia mental afeta o comportamento humano. Estuda os fenômenos energéticos e paranormais humanos. Fim da nota digital. Início da observação. Este trecho do capítulo está originalmente no livro escrito em italiano, e foi traduzido por mim para que fosse transformado em arquivo de voz na língua portuguesa para o entendimento do texto por todos os ouvintes. Fim da observação. Início da tradução. É verdade que minhas obras ainda não são rastreáveis na língua italiana. Meus 5 volumes estão esgotados e minhas 30 monografias são, por sua vez, quase todas examinadas. Seria necessário pensar em uma nova edição geral de livros e monografias, mas minha produção agora é tão vasta que esse empreendimento se torna financeiramente muito onerosa na Itália. Em relação às traduções francesas de minhas obras, informo que meu livro sobre os fenômenos da infecção foi publicado pela editora Félix e Alcan, em Paris, e ainda está à venda. Meu outro volume sobre os casos de identificação espiritual foi publicado por Cesare Vesmi em 1914, e acredito que ainda possa ser vendido no Institut Metapsychique International. Ao mesmo tempo, informo que o diretor da Revue Spirit realizou a publicação de quase todas as minhas monografias em edições de pequenos volumes, das quais 3 já foram publicadas, que resumem: 1. Fenômenos psíquicos no momento de la morte. 2. Les manifestations psychiques et les animaux. 3. A propos de l'introduction à t metapsychique humaine. Fim da tradução. Veio a propósito essa transcrição, visto como nos é exposta, por seu próprio autor, a situação atual dos seus livros. Vemos, assim, que se achavam já completamente esgotados os seus 5 volumes, as suas 30 monografias, em língua italiana, também já dificilmente se encontravam. Pensou-se em uma nova edição geral das monografias e dos livros, sendo, porém, presentemente, muito vasta a sua produção, a impressão, em Itália, tornava-se, financeiramente, muito onerosa. Algumas dessas produções encontram-se em língua francesa, sendo os fenômenos de assombração editados pela Casa Félix e Alcan, de Paris. Os casos de identificação espírita foram publicados, em 1914, graças aos cuidados de Cesare Vesmi.
O diretor da Revue Spirit empreendeu a publicação de quase todas as monografias em pequeno volume, sendo já publicadas 3. Fenômenos psíquicos no momento da morte, as manifestações metapsíquicas e os animais e a propósito da introdução à metapsíquica humana. É o que nos informa o autor da presente obra. Já em vários outros idiomas começaram a ser também traduzidos os livros do escritor italiano, cujo nome é verdadeiramente conhecido em todo o mundo, dentro e fora dos círculos espiritualistas. O seu valor não consiste unicamente na sua extraordinária fecundidade literária, senão também no interesse, na utilidade e na beleza de seus escritos. É um vigoroso polemista e dir-se-ia que sua missão consiste em demonstrar a inanidade de todas as hipóteses formuladas em oposição à espírita. Dotado de profunda erudição, possuidor de invejável espírito de lógica, é um adversário respeitável com que têm topado os arquitetos da teoria do subconsciente e suas filiais. Bozano é bem o descendente dessa raça de artistas que se tem imposto ao mundo pela magia de suas obras-primas. A sua pena nunca se maculou na agressão. Por vezes, nas obras em que revida crítica materialista, nota-se-lhe o calor daqueles que nasceram sob o céu do sul da Europa e peinam maus arroubos do talento. Mas a serenidade do hermeneuta não se turba e a sua argumentação segue, imperturbável, até deixar completamente arrasada, aniquilada a construção adversa. O ardoroso escritor compreendeu que contra fatos não há argumentos. E toda a sua obra é uma completa exposição de fatos, é argumentação em torno dos fatos. No presente livro se encontram os fatos ocorridos por ocasião da morte. Há por vezes histórias curtas, historietas singelas, mas que nem por isso nos deixam de comover. Não era outra, aliás, a intenção do autor, senão a de mostrar à humanidade que, já com os pés no limiar do outro mundo, podem estes que nos fazem as últimas despedidas dizer-nos o que percebem nesses novos umbrais em que estão prestes a penetrar e que julgávamos insondáveis até agora. É o testemunho dos moribundos. Testemunho insuspeito pela solenidade do momento e indubitável pela lógica dos fatos. Onde mais cresce a nossos olhos o vulto do escritor irmão é no desprendimento que revela, no desinteresse que demonstra em relação aos proventos materiais que lhe podia trazer a sua vasta produção. Como lhe perguntássemos ou como lhe perguntasse Antônio Fonseca, administrador da Livraria da Federação, quais as condições em que permitiria tradução dos seus livros, por aquela instituição, declarou Ernesto Bozano, em carta de 5 de novembro de 1926. Apresso-me a responder-lhe que não peço nada e que não quero nada, tal foi o gesto generoso do autor do presente trabalho. Cristãos como somos, e julgando fracos os nossos agradecimentos, esperamos que o autor receba um dia os frutos desse esforço gigantesco que desprende em prol da verdade, dentro dessa seara onde militamos também deste outro lado do Atlântico, sem outro interesse que o de servir à humanidade e a Deus. Rio, novembro de 1927. Carlos Embassai.